Essa semana, durante um code review, eu me deparei com uma situação que o desenvolvedor já estava convertendo os valores para a lista, ao invés de utilizar o iCarryable ainda. E aí, ao conversar com esse programador, eu percebi que ele não entendia muito bem qual que é a diferença de um para o outro, o que utilizar e por quê. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi mostrar uma rápida diferença de uma maneira mais informal e mais prática, para que as pessoas consigam entender qual que é o cenário ideal para utilizar cada uma das situações. Então vem comigo que nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Nicolas Fontes, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu gosto de dar dicas de programação e também sobre a carreira de TI, principalmente aqui na Irlanda. E no vídeo de hoje eu quero mostrar uma breve diferença sobre qual que é a diferença entre o IEnumerable, o iCarryable e o list, para quando a gente tem que utilizar cada um deles. Perceba que quando a gente for, por exemplo, fazer uma query no banco de dados utilizando o Link Framework, a gente consegue saber qual que é o tipo de resultado que isso vem. Então perceba muito que a gente coloca aquele ponto toList no final, mas a gente precisa entender se realmente necessitamos desse toList ou se podemos utilizar o iCarryable, que vai utilizar muito menos memória. Eu criei um exemplinho, vamos para o meu computador que eu vou mostrar para vocês isso de uma forma um pouco mais informal e prática. Aqui no meu computador eu tenho um exemplo bem simples que eu criei, que eu tenho uma lista, logicamente eu não vou fazer uma comunicação com o banco de dados nesse momento aqui, mas aí eu tenho uma lista aqui e aí eu gostaria de mostrar 3 exemplos. Como que eu gerencio um IEnumerable, e como que eu gerencio um iCarryable e como que eu gerencio isso numa lista. Para a parte um pouco mais teórica, um pouco mais formal sobre isso, eu recomendo muito você acessar o link que está aqui embaixo, que é uma explicação do Macorati, explicando a definição de cada um. E aí, hoje no meu vídeo, eu quero explicar para você um pouco mais dessa parte prática, tá? E aí o que eu vou te explicar é exatamente qual que é o cenário que eu me vejo utilizando cada um dos 3. Primeiro de tudo, o IEnumerable eu só utilizo quando o valor já está comigo. Seja assim, o valor já está no cliente, o cliente já sabe quais são esse tipo de valores. Eu não preciso buscar num banco de dados, ou numa outra API, ou num outro web service. Eu já tenho tudo isso. E aí eu preciso sim utilizar uns comandos de fazer essa contagem, de passar, né, todos os elementos dentro desse array. Então, nessa situação, eu utilizo o IEnumerable. Vou mostrar um exemplo sobre isso. A segunda parte é o iCarryable. Eu utilizo muito isso quando eu preciso fazer carries no banco de dados. Então, pensa o seguinte, se eu preciso fazer um login de um usuário, e aí eu consigo fazer aquela carry que eu passo lá, x setinha, x.login é igual o login que está vindo, x.password é igual o password que está vindo. Isso sim é uma carry. E aí eu não coloco o ponto toList no final. Por que que eu não coloco? Porque aí eu vou retornar esse dado, eu não preciso saber quais são esses valores agora, porque eu não vou fazer alguma coisa com esse dado, eu simplesmente vou pegar esses dados e ele vai me falar assim, olha, existe. Então eu posso validar apenas se o resultado é nulo ou não. Se ele não for nulo, é sinal que o usuário pode logar na plataforma e eu sigo com ele. Eu não preciso saber que tipo de usuário é esse. Um outro tipo de exemplo é, se eu estou trazendo, por exemplo, uma lista de todos os estados do Brasil, e aí dentro do meu service, dentro da minha aplicação, eu tenho uma outra lógica que, baseado nessa lista, eu vou fazer uma outra carry para retornar somente os estados de uma região, por exemplo. Como eu só estou, por enquanto, trabalhando com carries, eu ainda não estou falando assim, ah não, eu quero pegar o estado de São Paulo e mudar o nome do estado de São Paulo. Como eu ainda não estou fazendo algo dentro do resultado, eu utilizo ainda o iCarryable, porque aí eu consigo sim fazer uma carry dentro da outra, e isso vai utilizar muito menos memória e CPU do nosso servidor. E a questão do list é quando eu preciso fazer uma alteração dentro desse array. Então, por exemplo, eu retornei uns dados de usuários e eu preciso inserir novos usuários, eu preciso reconhecer e fazer uma modificação nesse valor. Enfim, eu preciso fazer alguma coisa com que esse array vai ser modificado. Aí sim você precisa sim converter isso para o toList, até porque ele vai precisar utilizar outros métodos que estão dentro somente quando a gente tem o toList.
tá? Então aqui nesse exemplo eu gostaria de mostrar, eu fiz um comentário bem claro sobre o IEnumerable e o iCarryable, porque eu entendo que é um pouco mais parecidos, porém isso aqui é uma definição que está até no site do Macorati, que é, enquanto consulta uma informação no banco de dados, o IEnumerable, ele executa e ele faz toda a parte de utilizar a memória e tudo mais, lá no cliente, para assim depois ele retornar os dados. Então a gente vai consumir todos os dados do cliente, a gente vai ter que gerenciar a informação lá para depois voltar. Isso é muito mais trabalho e se torna a query muito mais lenta. E a segunda opção é o iCarryable, que a gente faz um select lá no servidor, a gente já executa todas as queries, a gente já executa um order by, um skip, um take, tudo isso dentro do servidor, e isso faz com que gera menos trabalho e é uma query muito mais rápida, tá? Então hoje no exemplo bem claro aqui eu criei um IEnumerable, e aí o IEnumerable ele exige que a gente utilize o enumerator. Então eu vou abrir aqui, ó, só para a gente conseguir ver um pouco mais sobre a interface, né? Aqui dentro da minha interface IEnumerable eu tenho um método chamado o getEnumerator. Então esse método é exigido para ser utilizado, e aí um exemplo que a gente pode mostrar é, eu posso criar um while e utilizar o comandos dentro desse enumerator. E um comando é o moveNext. Ele é meio que fosse igual o for each, sabe? A gente pode passar dentro de cada um. Também tem o comando reset, para ele ir lá para o começo da sua lista e recomeçar alguma coisa. Então, são basicamente esses comandos que a gente utiliza no enumerable. O iCarryable já é um pouco mais próximo, acredito eu, do que a galera utiliza, né? Que é, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma query, pensa que isso vai ser executado lá no banco, né? Então eu não precisaria passar qual que é o tipo de resultado que eu quero converter, mas quando é no link, só isso aqui ele já retorna esse iCarryable. E aí aqui a gente consegue fazer outros tipos de query. Por exemplo, eu posso vir aqui, aqui ele já está retornando o order, né? Então se eu posso vir aqui e eu posso dar um order by, eu posso dar um group by, enfim, eu posso fazer comandos dentro disso sem que eu ainda já tenha o resultado. Porque a partir do momento que eu converto isso para toList, eu já converti toda a minha query e falei assim, ó, eu quero que você traga todos esses resultados para a memória do meu computador. E aí vai fazer, por exemplo, se eu tiver lá 50 mil itens no meu array, ele vai trazer todos os dados. Então vamos botar que cada objeto tenha, sei lá, 5 itens, já são 250 mil propriedades trazendo no meu array, sendo que ainda depois eu vou fazer uma outra query. Então normalmente isso não é muito viável, tá? Então eu utilizo assim, se você precisa executar um comando só para retornar dados, você não precisa trabalhar com esses dados, tente sempre utilizar o iCarryable para isso. E aí o outro exemplo é a questão do list, porque aí eu posso vir aqui no list, por exemplo, e posso dar um add, e posso adicionar um novo produto, né? Vou adicionar um aqui, por exemplo. Eu posso adicionar um novo produto, eu posso encontrar um produto e editar os dados dentro dele, eu posso executar esse tipo de coisa. Enquanto, por exemplo, o iCarryable, eu não tenho nem a opção de adicionar nada, sabe? Porque realmente ele não foi feito para isso, tá? Aí aqui a gente tem só os comandos realmente de get, né? De care, de obter dados, e aí a gente obtém essa diferença. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um breaking point em cada, só para a gente poder ver normalmente como que é o resultado tratado disso, tá? Setei aqui, retornei todos os... Coloquei os breaking points. Se a gente rodar a nossa aplicação agora... Olha lá, ele parou no primeiro. Eu tenho aqui a minha lista com 3 produtos. Eu estou retornando um IEnumerable. Perceba que ele está lá dentro do results view, ele não já está exposto os dados para mim, isso ainda está em formato de query para retornar. Aí eu criei meu IEnumerator, e aí sim ele consegue fazer aquela questão que eu falei para vocês, de utilizar um por um. Ele vai indo sempre para o moveNext. Ó, passei pelos dois, vou até trazer aqui, ó. Olha lá, ele está salvando ó, o 2, o ID e o nome, o ID e o nome, igual eu estou pedindo para ele fazer aqui, né? Aí depois eu posso dar resetar o IEnumerable. Como ele está fora, ele não vai resetar. Ele precisaria estar aqui dentro para poder resetar. Vou até
comentar aqui, isso aqui era só para mostrar que era mais um comando. Se a gente seguir, olha lá, eu consigo fazer outras carries dentro dele, normal. Só que lembrando, isso é um exemplo igual esse aqui. Se a minha lista já está no meu cliente. Se eu já sei quais são os dados. Aí sim é o recomendável a usar. Depois disso, temos o exemplo da gente buscar no banco de dados, conforme diz lá toda a parte escrita do Macorati. Aqui sim, a gente também consegue executar comandos de where, de first, executar um except, fazer comandos para obter dados. E aí aqui também eu consigo trazer os dados para retornar para o cliente. Lembrando, se você está criando uma API somente para retornar dados, você não precisa em momento algum colocar o ponto .toList e retornar isso, tá? E aí o terceiro exemplo é aquele exemplo que eu acabei de falar, que eu posso vir muito bem, criar uma lista aqui, ó. Percebo que quando eu transformo em toList, ele já sim cria uma lista para mim com os resultados corretos. E aí eu consigo fazer minhas carries aqui do mesmo jeito. E aí agora que eu adicionei ela, ó, eu percebo que o user 10 entrou no meu array e eu consigo trabalhar com isso, adicionar novos itens. Sei lá, tô fazendo um checkout, por exemplo. Eu consigo colocar mais itens no carrinho e tudo mais. Então eu consigo trabalhar com esse toList, tá? E aí, feito isso, o resultado final é aquele que eu mostrei já, que era mostrando o exemplo do Move Next aqui. Então é isso, essa foi mais uma dica rápida que eu queria mostrar para vocês, a diferença do iEnumerable, do iCarryable e do toList. Espero que você tenha entendido. Se ficou algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários. Ah, Nicolas, eu não entendi mais ou menos nesse cenário específico. Eu posso explicar para vocês, a gente pode conversar um pouco melhor. E se inscreva no canal para ter outras dicas de programação, seja também especificamente com C#, com Pipeline, sobre a carreira de Dev, tudo isso aqui dentro do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!